Paz do Senhor, professores! Sejam bem-vindos a mais uma semana onde estamos aqui para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Nesse vídeo, falando sobre a lição dos juniores, onde durante todo esse trimestre estamos aprendendo sobre os profetas, falando sobre as divisões, profetas maiores, profetas menores. Estamos falando o contexto onde eles foram chamados pelo Senhor, o propósito de terem sido chamados como profetas, qual foi a ordem do Senhor para cada um deles, o território, o contexto de tudo que eles viveram durante o seu período. Nessa lição já estamos chegando na reta final, lição de número 10, já aprendemos sobre vários outros profetas, entre eles Daniel, Isaías, Jeremias. Semana passada falamos sobre Abacuque e nesse vídeo estaremos falando sobre Sofonias, um profeta menor, onde foi chamado o Senhor para alertar o povo. E durante toda essa lição, nós iremos falar sobre questões de pecado, sobre o juízo do Senhor, sobre o propósito que Deus chamou Sofonias para alertar o povo. Amém? Então, pega a tua lição, pega a tua Bíblia, vem comigo e vamos conversar um pouco mais sobre o contexto da história de Sofonias. Amém? Lição de número 10. Já estamos chegando no finalzinho. E graças a Deus por isso, meus irmãos. Tem sido um prazer, uma honra estar aqui comentando com vocês sobre essa lição tão valiosa. Tenho aprendido muito. Creio que vocês também tenham aprendido e passado para as crianças a importância do chamado do Senhor na vida delas, não é? Então, vamos lá. Nossa lição, como já dita, lição de número 10, tem como título Sofonias, o profeta do juízo. E nosso texto bíblico está lá em Sofonias, capítulo 3, certo? É todo o capítulo 3. Como de costume, antes de entrarmos um pouquinho na história, nós vamos falar um pouco dos nossos objetivos, tá bem? Então, os objetivos para essa lição é o seguinte: destacar o compromisso do profeta Sofonias com a integridade e obediência aos mandamentos do Senhor. Amém? Coisa linda, né, meus irmãos? Vamos entender durante toda a lição que é importante obedecer, a importância de entender e obedecer os mandamentos dados pelo nosso Deus. Amém? Vamos para o memorizando. Está lá em Salmos, capítulo 22, verso 27. Lembrando que Salmos não tem versículo, ok? Vamos lá. Diz assim, Salmos 22, 27. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Que glorioso, né, meus irmãos? Falar, através desse versículo, que vai chegar um tempo em que todas as nações juntas adorarão ao Senhor, com a única voz, com um único som, dizendo o quanto nosso Deus ele é grande, não é? E estamos aguardando esse momento, o momento em que Cristo virá para levar a sua igreja para os céus. Glória a Deus. Então vamos para a primeira dinâmica dessa lição. Bom, eu já dei essa dinâmica algumas vezes e é uma dinâmica que eu gosto bastante. E ela também veio sugerida na lição de vocês. Dividam a classe em 2 grupos. Façam 2 envelopes, certo? Vocês podem pegar o envelope da igreja, por exemplo, o envelope todo branquinho da igreja. Vocês podem fazer um envelope com papel, não tem problema nenhum. Fica ao critério de vocês. Vocês vão anotar esse versículo bíblico e separar as palavras. Vocês vão recortar cada palavra. E vão dividir a sala em 2 grupos, colocando um envelope para um grupo, outro envelope para outro grupo, tá bem? E aí, vocês vão pedir para eles montarem o versículo bíblico na mesa. Aquele que montar primeiro de forma correta, vence a brincadeira. Uma brincadeira simples de interação. Eles se divertem bastante, eu garanto a vocês. É uma dinâmica muito divertida. Aí fica a critério de vocês, se vocês vão querer dar alguma coisa ou se não. Não tem problema, tá certo?
E aí, vocês vão dizer, e vão explicar o versículo, tá? Que Cristo ama aos que praticam a justiça do Senhor, aqueles que praticam os mandamentos, certo? Que os perversos que rejeitam a lei, esses serão punidos pelo Senhor, certo? E vocês vão enfatizar, vão deixar claro para as crianças que vale a pena seguir os mandamentos de Cristo, que vale a pena praticar a justiça, que vale a pena obedecer a Deus, certo? Ouvir a voz dele e obedecer. Amém? Então vamos embora. Vamos seguir para a nossa história de hoje. Bom, como já comentei no início, Sofonias ele foi chamado para alertar o povo, para falar sobre o pecado, arrependimento de pecado. Não sei se vocês já repararam, mas a maioria dos profetas que nós conversamos até esta devida lição, fala justamente sobre o alerta, sobre chamar para alertar o povo, para chamar o povo a voltar a Cristo, a obedecer às leis, a deixar os seus pecados de lado e voltar os olhares e o coração a Deus. Quase todos os profetas que estudamos falam sobre isso. Vamos lá. Jonas foi sobre isso, Jeremias também foi, Abacuque também foi, vários outros profetas que discutimos durante toda essa lição até o momento falam sobre alertar o povo ao arrependimento. E com Sofonias não foi diferente. Ele foi chamado durante o período do rei Josias, rei de Judá. A gente já falou sobre esse rei em algumas aulas anteriores. Ele apareceu nas histórias, não é? Então Sofonias ele foi chamado no momento em que o povo não adorava ao Senhor mais. Eles se engrandeciam, se luxavam, eles viviam negando as intervenções de Deus, eles viam dizendo que era por fruto deles, eles eram pessoas egoístas, eram pessoas materialistas. E Sofonias observava tudo isso, não é? Sofonias observava que tudo era relacionado ao material, nada era voltado a Deus. O coração daquelas pessoas não estava voltado a Deus, ao nosso Cristo, não é? E aí Deus chama Sofonias para alertar o povo, para dizer que o povo está em pecado, que o povo está errado, que o povo está desagradando a Deus. E meus irmãos, desagradar a Deus é algo muito sério, não é? Cometer os erros que o povo vinha cometendo era algo muito sério. Eles deixavam de adorar a Deus para ter coisas materiais, não é? É algo muito, muito, muito grave você tirar Deus de prioridade, você tirar Deus da prioridade da sua vida. Quantas pessoas hoje em dia, na nossa sociedade, negam a divindade de Cristo, tentam provar que Cristo não existe, tentam dizer que são forças da natureza. Isso é totalmente científico, isso é totalmente... Deus não existe, Deus não intervém em nada. Meus irmãos, nossa sociedade está vivendo da mesma forma que a sociedade em Sofonias, querendo negar, querendo tirar a divindade, não é? E aí, nós, hoje em dia, somos os atalaias, falar e anunciar o evangelho, falar a verdade. Vai chegar um momento, vai chegar um momento em que nós teremos que nos impor, teremos que dizer, não, isso é a verdade, não é? A palavra do Senhor está correta, onde vamos ser indagados sobre a nossa fé. Já somos de certa forma, mas vai chegar um momento que vai ser mais incisivo isso, não é? Nós agradecemos a Deus de vivermos em um país onde somos de certa forma livres para adorar a Deus, mas existem países que não são livres para adorar ao Senhor. Então vamos lá. E Sofonias foi chamado para falar, anunciar ao povo os erros.
A pregação de Sofonias ela foi muito importante, pois era uma época em que o sacerdote encontrou o livro da lei. E o rei tinha ordenado que a adoração a Deus fosse renovada. O livro da lei estava perdido e um sacerdote o encontrou. Então o rei deu as ordens de que a adoração ao Senhor seria renovada. E aí, depois disso, Sofonias falava muito sobre que Deus enviaria um julgamento sobre as nações, que seria marcado por conversões a Deus, não é? Era a mensagem de repreensão que vinha a eles para deixar os pecados de lado e voltar seus corações ao Senhor. E quando tem essa renovação, quando o rei renova a adoração ao Senhor, né? Deus restaura aquele povo, iniciou um grande avivamento, não é? Iniciou um grande avivamento em toda a nação de Judá. Olha que lindo, olha a importância de nós estarmos chegados a Deus, nós estarmos próximos a Deus, né? Se você quer ser avivado, se você quer ser renovado, se achegue ao Senhor, corra para os pés de Cristo, se ajoelhe e se derrame perante Ele de todo o coração, que eu tenho certeza que Deus derramará fogo sobre você, o poder sobre você, e Deus vai renovar você com a chama do Espírito Santo, para lhe usar para as crianças, para falar a elas que elas são chamadas pelo Senhor, para mostrar nos dias de hoje que Cristo está às portas, que Cristo vai voltar. Deus irá usá-las para anunciar a mensagem de Deus para as nações, para os coleguinhas, para a família. Elas serão usadas pelo Senhor como instrumentos para falar sobre a vinda de Cristo, para falar: se arrependam dos pecados, deixem tudo de lado e corram para os pés de Cristo. Coisa linda, né, meus irmãos? Então vamos lá comigo. E aí desceu um grande avivamento sobre Judá, depois da renovação da adoração a Deus. Porém, esse avivamento durou muito pouco tempo. Povo difícil, não é? E aí Deus mostrou algo para o profeta. Deus revelou que ao profeta que levantaria um povo justo, que invocaria o nome do Senhor com sinceridade, e que esse povo viria de longe e seria formado por verdadeiros adoradores, não é? E essa profecia, ela se estende a nós, Igreja do Senhor, que vai chegar um momento, e nós aguardamos esse momento, em que todo o povo de Deus se ajuntará para adorar ao Senhor por toda a eternidade. Juntará todas as nações, povos, línguas, todos que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, estarão juntos para adorarem uma única voz ao nosso Senhor. E Deus fala isso a Sofonias, que vai chegar o momento em que um povo verdadeiro se levantará, um povo com sinceridade se levantará e adorará ao Senhor de todo o coração e com sinceridade. Vamos lá. E seria um povo único que adoraria ao Senhor, se tornaram um só povo. E aí, o livro de Sofonias, ele vai falar do dia do Senhor. A mensagem dela é muito clara quando vai falar disso, que Deus ama o pecador, Ele ama o ser humano, Ele ama a sua criação. Porém, Ele não gosta do pecado cometido por nós, Ele não gosta dos erros que nós cometemos, Ele se entristece com a nossa forma de pecar, o nosso jeito de pecar. Ele não se conforma com as nossas atitudes, de dizer: ai, Jesus, perdão, nós pecamos. Aí quando vai no outro dia, peca novamente. Que eu já ouvi algumas pregações dizendo que é o pecado de estimação. A gente pede perdão ao Senhor aqui, tenta mudar, mas aí a gente vai lá e comete novamente. Deus não se agrada disso, meus irmãos. Deus, ele não se agrada de nós acobertarmos o nosso pecado, de nós deixarmos ele
por conta do pecado, não é? E aí, por conta disso, ele reservou um julgamento severo para todos aqueles que viverem na prática do pecado naqueles dias, no tempo de Sofonias. Ele reservou um julgamento específico, um julgamento severo para aqueles que cometem os pecados, que não se arrependem, não se voltam para Cristo, aqueles que não querem ouvir a palavra, aqueles que não querem entender, que não querem aceitar a Cristo, não é? E aí, o tempo que Sofonias viveu, o povo não se importava. Não se importava com o julgamento das pessoas, não se importavam se seriam aceitas ou não. Os profetas não se importavam com nada disso. Eles suportavam perseguições, prisões e tantas outras consequências por contrariarem as pessoas que viviam em desobediência da lei de Deus. Pesado, meus irmãos, não é? E hoje em dia, nós vivemos uma realidade muito parecida com a que Sofonias viveu. Muitas pessoas praticam idolatria e não querem deixar as práticas pecaminosas. Ah, professora, tia, mas a gente vive num mundo onde não existe mais estátuas para a gente adorar. Mas quem disse que a idolatria é só por estátuas, não é? Às vezes, tudo que a gente coloca acima de Deus na nossa vida é uma idolatria. Tudo que a gente coloca acima da vontade de Deus, acima de Deus, da prioridade, aquilo que a gente ama mais do que a Deus é uma idolatria, não é? E aí, nós como igreja devemos reagir a situações como a geração que não tolera pecado, que não tolera as distorções da Bíblia. Precisamos estudar, buscar conhecimento, buscar entender a palavra do Senhor, para que nenhum vento de doutrina venha nos tirar do foco e da presença do Senhor. E aí nós também não podemos concordar com o que o mundo fala. Hoje em dia nós ouvimos muitas ideologias, muitas doutrinas contrárias, muitas distorções bíblicas. E nós precisamos agir, meus irmãos, nós precisamos falar, nós precisamos denunciar, clamar por justiça. Nós precisamos dizer que a palavra do Senhor não muda. Os tempos mudam, as águas mudam, o tempo passa, mas a palavra do Senhor permanece. E precisamos entender e mergulhar na palavra do Senhor, criarmos intimidade com Cristo, buscá-lo cada vez mais, porque senão a qualquer vento de doutrina que vem, qualquer distorção da Bíblia que vem, nós não percebemos, nos leva. Precisamos criar raízes, precisamos construir a nossa casa na pedra que é Cristo. E aí, nossa lição lá no finalzinho, ela vai falar sobre o julgamento dos pecados, né? Que Deus reservou um dia para julgar esses pecados, todos os pecados cometidos e praticados pela humanidade. E aquele que desprezou a palavra, aquele que rejeitou os mandamentos de Deus, aquele que não quis ouvir a palavra do Senhor, não receberá a Cristo, será separado, será tirado. E aquele que ouviu a palavra, obedeceu, aquele que guardou em seu coração, aquele que se manteve fiel até o fim, esse receberá uma recompensa das mãos do Senhor. Então, meus irmãos, que nós estejamos preparados, que nós estejamos prontos para a vinda de Cristo, nós sejamos igreja, noiva, esperando o noivo voltar, para buscar e levar a sua igreja com Ele, que é o que nós aguardamos. Estar com Cristo para sempre na eternidade. Vai ser uma bênção. Eu aguardo esse momento, você aguarda esse momento. E nós mostraremos às crianças que têm que estar preparadas para subir com Cristo. Para quando Cristo vier, nós subirmos com Ele. E vai ser uma bênção, todos juntos, adorando e glorificando o nome de Deus, chamando de santo, de adorado, de exaltado, de benigno,
que Ele é de poderoso. Vai ser maravilhoso deixarmos esse mundo, deixarmos tudo para trás para vivermos com Ele. Porque não existe nada maior nesse mundo do que a presença de Deus. Não existe desejo maior nesse mundo do que a volta de Deus, a volta de Jesus. Que não existe para nós, igreja, uma ânsia maior do que estar perto de Deus todos os dias. Então, meus irmãos, que esse fim de semana seja uma bênção, que nós mostremos às crianças que elas vão estar preparadas para subir com Cristo, oh glória, que elas serão como Sofonias, não vão aceitar o pecado, não vão aceitar os erros e vão falar que Jesus está voltando, que Ele perdoa pecados, que ainda dá tempo de correr para os pés de Cristo, que ainda dá tempo de se render aos pés dele, deixar tudo para trás e ser uma nova criatura para o nosso Senhor. Transformada, lavada e revestida. Que nossas crianças sejam impactadas e transformadas, sejam abençoadas e o poder do Espírito Santo seja derramado sobre elas, meus irmãos. Então, que seja uma boa aula, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus os prepare e os use para falar essa mensagem para as nossas crianças. Que Deus abençoe, uma boa EBD e que fiquem com Deus.